Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 24 de setembro de 2020, às 14 horas. O primeiro processo tem uma preferência, o item 229 da pauta Agrolatina, limitado de relatoria da conselheira Thaís. Eu peço o apoio para convidar o doutor Oscar Santana de Freitas e Castro para ingressar na sala. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 229 da pauta, doutor Oscar Santana, deve ser convidado agora. Por favor, item 229 da pauta, doutor Oscar Santana, deve ser convidado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Cíntia, você caiu? Não, tô aqui. Ah, então tá. É que eu tava imóvel. Tava tão paradinho que eu falei, gente, será que ela caiu? Aqui uma escola. Patrão convocado, presidente. Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Oscar. Eu não estou vendo o senhor, não. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Seja bem-vindo, doutor Oscar, à nossa turma. Passar a palavra para a conselheira Thaís para relatar o item 229 da pauta Agrolatina Limitada. Tem a palavra. Bom, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, interposto em face de decisão proferida pela DRJ de Porto Alegre, que negou provimento à manifestação de conformidade apresentada pela contribuinte. Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório do acórdão recorrido in fairness. O estabelecimento acima identificado requereu o ressarcimento do crédito presumido de IPI, autorizado pela Lei nº 9363, de 96, para ressarcir o valor das contribuições para o PIS e para a COFINS, incidentes na aquisição de insumos empregados na industrialização de produtos exportados. Do primeiro e segundo trimestre de 2002, valor digital, acumulado com pedido de compensação. O pedido de ressarcimento foi integralmente indeferido e as compensações não homologadas, de acordo com o despacho decisório, que se fundamentou no relatório de ação fiscal de folhas tal, porque o contribuinte foi enquadrado na prática de crime contra a ordem tributária, previsto na Lei 8137 de 90, pela utilização de notas fiscais eivadas de falsidade material e ideológica, são as notas frias, supostamente emitidas pela empresa E.L. Soares e Cia, e Ângelo Morelli Neto, ME, o que acarretou como consequência a perda do benefício fiscal no ano calendário correspondente a essa prática, de acordo com o artigo 59 da Lei 9.069 de 95. Em razão desses fatos, o contribuinte também foi autuado pela fiscalização em relação ao IRPJ, CSLL e imposto de renda retido na fonte, cuja exigência foi formalizada no processo tal, bem como foi feita a representação fiscal para fins penais, formalizado nesse outro processo aqui, final 2004-14. Inconformado com o indeferimento de seus pedidos, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Alega em preliminar que a exigência tributária formalizada no processo 2004-61 já foi julgado pelo Conselho de Contribuintes, cujo resultado transcrito de sua manifestação e obtido na internet deu parcial provimento ao recurso, confirmando os argumentos de que não houve as irregularidades apontadas pela fiscalização. E, em consequência, não existe motivação para que a administração aplique o mencionado artigo 59 da Lei 9.069. No mérito, alega que a administração pública não pode deixar de reconhecer o direito creditório fundamentado no artigo 59 da Lei 6.069, sem que antes o Poder Judiciário profira a sentença penal condenatória, confirmando a suposta utilização dos documentos inidôneos apontados na fiscalização.
Além disso, sustenta que o crédito presumido do IPI a que faz jus não se enquadra no termo incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária, descrito no artigo 59 da Lei 9.069, caracterizando total ausência de tipicidade obrigatória no direito tributário. Cita a título de exemplo de incentivos ou redução de impostos os que se destinam às áreas da FURES, FINAM e FINOR, não fazendo parte desse rol o crédito presumido do IPI, que aqui se trata. Na continuação, refuta a aplicação da analogia para preencher lacuna existente na lei, com o objetivo de imputar uma pretensão punitiva ao interessado, sob pena de violação da tipicidade cerrada e da legalidade. Finaliza requerendo o acolhimento das razões apresentadas para reformar o despacho decisório. Tá? Então, finalizando aí o relatório, a letra do relatório da DRJ, o julgamento resultou no acórdão 10.12.696 da DRJ Porto Alegre, que a emenda eu colacionei aí para os colegas. E resignada, a contribuinte recorre a este conselho repisando os argumentos de sua manifestação de inconformidade. É o relatório, presidente. Ok, doutor Oscar, são 14h09. Eu tenho a palavra por 15 minutos. Boa tarde, presidente. Eu cumprimento na sua pessoa a todos os cargos membros desta casa e faço votos de que todos estejam bem, suas famílias, dentro dessa situação inusitada nossa. E só lamento que agora temos de fazer julgamentos dessa forma, porque quero crer que nesses anos todos o convívio que eu tive sempre com esta casa foi extremamente profícuo, mas é o que temos, né? Vamos por aqui. Presidente, efetivamente, senhora relatora, sem o menor reparo, como sempre, o relatório feito, eu só gostaria de pontuar pequenos aspectos, e aí até consulto, porque vai me ajudar. Eu fiz uma distribuição de memorial que eu gostaria que Vossas Excelências pudessem, pelo menos, dar uma conferida no momento, mas ao qual eu vou me reportar, pelo seguinte, porque dois aspectos que eu vou falar. O primeiro, como relatado pela eminente doutora Thaís, é no sentido de que, em virtude de uma fiscalização de imposto de renda que teria apontado o aproveitamento de notas fiscais inidôneas, teve por consequência a glosa desse crédito presumido dos produtos empregados para a fabricação de produtos exportados. A eminente relatora destacou que o resultado desse julgamento foi no sentido de que, e aí até acrescento, não se autorizou, digamos assim, a utilização dessas despesas como operacionais, mas que... Doutor Oscar, se o senhor me permite, o áudio do senhor está ruim. Tá. Melhorou, presidente. Vou ficar um pouco de lado aqui. Isso, é melhor para não prejudicar o entendimento. Peço desculpas, mas se bem posso entender que fiquei interrompido no som, que este processo do imposto de renda, apesar de não ter admitido a utilização da despesa veiculada através dessas notas, essa decisão afastou a acusação de nota inidônea. Isso eu acho que é um aspecto importante. Mas, e aí que eu também concentrei mais no memorial, o que eu gostaria de destacar para os senhores é que essa matéria da aplicação do artigo 59 como vedando o aproveitamento de incentivos ou benefícios, eu colacionei 6 acórdãos já proferidos pela terceira turma da Câmara Superior, sendo que 3 desses acórdãos são proferidos em processos da própria Agrolatina, hora recorrente, e que eu tive a oportunidade de também fazer a sustentação oral e abrangem os mesmos períodos que estamos aqui a discutir. Então, na verdade, eu tenho, desde 2010, decisões no sentido de afastar a aplicação deste artigo 59 ao caso do crédito presumido de IPI da Lei 9363 e, particularmente, 3 decisões de 2016 da própria Agrolatina. Basicamente, o que ficou a uniformização da jurisprudência, eu não quero citar nomes com o sentido digamos assim, de identificar ou carimbar
mas, na verdade, desde a época da doutora Maria Tereza, que depois veio o doutor Henrique Pinheiro Torres, e tem todos eles adotando um voto do então conselheiro Júlio César Ramos. E nessa linha ele faz uma digressão, se vocês quiserem consultar, fundamentalmente é o recurso, é o acórdão 9303-03495 da terceira turma. E lá é feito uma digressão dessa tese e por dois ou três motivos é afastado a aplicação do artigo 59 no caso específico. Por quê? Porque foi entendido que incentivo ou benefício sempre diz respeito a que haja uma redução do tributo, seja pela alteração da base de cálculo, seja pela alíquota. E não estamos aqui diante desta situação, porque este crédito é lançado no livro do IPI, ou seja, o IPI não se modifica, não tem a sua base de cálculo, nem a sua alíquota modificado, ele só é reduzido. E, portanto, na verdade, ele não tem a natureza de incentivo ou benefício, e sim de um crédito de natureza financeira. E, portanto, o posicionamento da terceira turma na lavra desses acordos é nesse sentido, de que o artigo 59, no caso do crédito presumido do IPI, não se aplica. Há menção também da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 14, em que é tratado lá a situação em que a concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária que decorra renúncia deve ser acompanhada da estimativa de impacto financeiro, orçamentário e financeiro. E, na verdade, a alusão a esse artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi para dizer, na fundamentação desses acordos que eu acabo de me referir, no sentido de dizer que o crédito financeiro é tratado da mesma forma que os incentivos e os benefícios, ou seja, neste sentido, quando o artigo 59, aqui comentado e objeto da nossa análise, fala em incentivo e benefício, ele está muito bem identificado como sendo aquele que tenha, por consequência, redução de base de cálculo, redução da alíquota, e que, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ele tem uma identificação diferente do crédito presumido, que, na verdade, seria um crédito de natureza creditícia e financeira. Então, nessa linha que se posicionou a Câmara Superior, por isso que eu gostaria de invocar, de trazer em meu favor essas manifestações, mesmo porque são 3 dos 6 acordos trazidos, a colação no memorial, 3 deles são em função de casos do próprio período que aqui estamos a tratar, da própria agrolatina. Então, nesse sentido, sintetizando os argumentos da recorrente, que eu rogo pela aplicação do entendimento da terceira turma, tendo em vista que ela tem por finalidade a uniformização da jurisprudência. Pedido, então, com todas as vênias, o provimento do recurso, senhor presidente, agradeço a oitiva. Muito obrigado. Obrigado, doutor Oscar. Para aqueles que não acessaram o memorial, está na página de memoriais, na pasta T, mas a Thaís, ela reproduziu no voto dela. Você tem a palavra? O contribuinte tomou ciência do acordo em 16 de 8 de 2007, tendo apresentado peça recursal em 13 de 9 de 2007. Assim, o presente recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele eu tomo conhecimento. Cabe inicialmente avaliar o relatório de ação fiscal, folhas 434 a 485 do processo, que deu origem ao despacho decisório, que está em folhas 488, de não homologação do crédito pleiteado pelo recorrente. Segue abaixo transcrito o seu inteiro teor. Eu coloquei aí para facilitar para vocês, tá, pessoal? Vou ler as minhas conclusões sobre isso aqui embaixo, tá? Já na página 5.
Percebe-se que no tópico 3, a autoridade fiscal afirma que o crédito presumido de IPI é um incentivo fiscal. Em seguida, no item 4, afirma que o artigo 59 da Lei 9.069 trata de perda de incentivos fiscais. Em seguida, no tópico 5, coloca que foi apurado em procedimento fiscal anterior que a contribuinte teria se utilizado de notas fiscais com falsidade material e ideológica, o que configura crime contra a ordem tributária, apto a ensejar a perda do incentivo fiscal nos moldes do citado artigo 59. Ou seja, a única razão para o indeferimento dos pedidos de ressarcimento acumulados com compensação de tributos é a aplicação ao caso do artigo 59 da Lei 9.069 de 95, para fundamentar a perda do direito ao crédito presumido de IPI. A impossibilidade de utilização desse dispositivo ao caso concreto é objeto da defesa. A questão discutida nos presentes autos já foi objeto de inúmeras decisões desse tribunal, em processos que apresentam como parte justamente o sujeito passivo, ora recorrente. Fiz tudo isso sozinha, viu, doutora Oscar? Antes da senhora mandar os memoriais, eu fiz essa pesquisa e achei. E eu não tinha a menor dúvida disso, doutora Thaís. Com efeito, desde 2016, são reiteradas as decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais, dando razão às alegações da recorrente, pelos fundamentos bem colocados pelo conselheiro Henrique Pinheiro Torres no acórdão 9303003495, a seguir transcrito, que, pessoal, é o que o doutor Oscar acabou de sustentar. Eu vou ler as partes negritadas, tá? Em primeiro lugar, a equiparação do crédito presumido a uma redução de tributo não me parece possível, na medida em que tal redução não se pode dar ou por uma redução da base de cálculo ou de sua alíquota. Não se precisa de um grande esforço para perceber que o crédito presumido não promove nenhuma nem outra. Com efeito, tanto com respeito às contribuições que lhe originam, como no IPI, no que ele é implementado, não se processa redução alguma. Isso porque tanto a base de cálculo quanto a alíquota permanecem as mesmas, e é o mesmo montante do tributo calculado pelo sujeito passivo. O que se faz é conceder um crédito, que é sempre utilizado para compensar o IPI devido, cujo montante continua sendo calculado da mesma forma. Tal compensação, como se sabe, não mutila a regra de cálculo do imposto, ao contrário, corresponde a um pagamento, inclusive para a contagem de prazo decadencial. Tá. Em seguida, aí a parte negritada. Destarte, estando o crédito presumido odiernamente enumerado em pé de igualdade, tanto na doutrina como no direito positivo, como espécie desonerativa própria, as figuras citadas com exclusividade na Lei 9.069, que, aliás, lhe é anterior, não parece possível nem a elas equipará-lo, nem distinguir de tal modo entre incentivo e benefício que permita haver alcançada pela norma toda e qualquer forma de incentivo e que, quanto aos benefícios, apenas aqueles de redução ou isenção. Impõe-se, por isso, a conclusão de que, mesmo tendo havido efetivamente a prática de ato que configure crime na forma citada na Lei 9.069, isso não obsta ao aproveitamento de incentivo fiscal de crédito presumido, instituído pela Lei 9363 de 96. Adotando o entendimento brilhantemente trazido pelo conselheiro Júlio César Alves Ramos, conclui que a natureza jurídica do crédito presumido de IPI não se enquadra como aquele incentivo e benefício de redução ou isenção previsto no artigo 59 da Lei 9.069. O crédito presumido enquadra-se como um incentivo creditício não alcançado pela norma em questão. Tá? Então, é uma questão de subsunção, né? É interessante porque é um non-wallet do crédito, né? Normalmente o non-wallet é você tributa mesmo produto de crime, aqui é você tem direito ao crédito mesmo que seja decorrente de crime, né? Portanto, a motivação adotada no ato administrativo que negou o crédito pleiteado pela contribuinte não procede, tá? Que foi isso que eu fiz questão de olhar bem no processo, ver se era mesmo o motivo, era igualzinho ao desses precedentes da Agrolatina.
O mesmo entendimento foi adotado no Acordo 9303003855, de maio de 2016, e no Acordo 9303005426, de 2017. Cumpre realçar a necessidade de observância das decisões proferidas pelo CARF nos supracitados acórdãos, uma vez que o novo CPC, cuja aplicação subsidiária ao PAF agora é expressa no artigo 15, determina em seu artigo 926 que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. É por essa razão, inclusive, que, como tem decidido este Conselho, entendo que este não é o local nem o momento para se averiguar o montante dos créditos pleiteados. Na realidade, uma vez superada a questão da aplicação do artigo 59 da Lei 9.069, única razão adotada pelo despacho decisório para indeferir o pleito de ressarcimento, seus demais requisitos devem ser avaliados pela autoridade fiscal certificadora. Dispositivo. Expositos, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 59 da Lei 9.069 para a perda do crédito presumido de IPI e determinando o retorno dos autos para a DRF para que examine e profira decisão sobre os demais requisitos do pedido de ressarcimento que lhe foi formulado. É como voto, presidente. Ok, Thaís, obrigado. Estou vendo o voto do Júlio aqui. Como é que o Júlio não escreve isso em um parágrafo, né? Para falar que não é incentivo ou benefício fiscal. E o Júlio é um conselheiro que eu respeito muito, era conhecido como o conselheiro que mais entendia de IPI no CARF. Por isso, presidente, pela ordem. Pois não? Só para esclarecer, na verdade, o primeiro voto, não sei se a doutora Thaís vai concordar comigo, que eu coligi desse assunto, é o 9303-01258, que foi da lavra do doutor Júlio. Isso, esse daqui é o do Henrique citando o Júlio. Isso, aí depois tem outro relator que cita o Henrique, mas na verdade todo mundo é Júlio. Isso mesmo. Okay. Então, está em um parágrafo todo isso, e por o Júlio ser um cara competente, reconhecidamente um especialista em IPI, é reproduzido sempre o voto do Júlio. Mas eu estou com o voto do Júlio aqui, isso é um parágrafo, para eu poder falar que crédito presumido não é incentivo ou benefício fiscal. Né? A questão do 59 fala em incentivo e benefício de redução ou isenção previsto na legislação tributária. Talvez é diferente do conceito de incentivo e benefício fiscal. Isso pode estar incluído, mas não são sinônimos. Creio que eu posso ter incentivo ou benefício fiscal que não seja nessa situação de redução ou isenção. Eu acho que ele bate muito nisso, né? Que nesse caso, no crédito presumido, não há redução, que poderia ser na base de cálculo ou na alíquota. Né? Uhum. Mas essa não equiparação dentro disso é complicado. Mas vamos lá, tá? Estamos debatendo. Mas pelo que eu percebi... Pedro? Renata primeiro. Pois não, Renata? Pelo que eu percebi aqui, ele não disse que não era um incentivo. É um incentivo, porém, não geraria nem a redução, nem a isenção, por essa razão que não se aplicou. Isso, porque o artigo 59 é muito específico. Aí a gente está falando, estamos caminhando bem. Mas foi o que eu entendi também. Não é incentivo ou benefício fiscal. Isso. Mas não é o incentivo ou benefício de redução que trata o artigo 59. É bom deixar isso claro, porque senão força um pouquinho demais. Pedro, você ia falar? Eu ia perguntar qual seria a natureza jurídica que Thaís atribuiria, então, ao crédito presumido de IPI. Mas benefício até falou que é um incentivo fiscal. Para mim é um benefício fiscal. A questão é que o artigo 59 da lei, eu devia ter transcrito ele aqui no voto, eu posso colocar isso. Agora eu abri aqui. Quando ele fala que vou ler inteiro, tá? A prática dos atos que configurem crime contra a ordem tributária, bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos termos da lei e tal, acarretarão a pessoa jurídica infratora a perda no ano calendário correspondente, daí lá vai,
dos incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária. E o que é importante também? Não tem nenhuma vírgula aqui, ó. Dos incentivos e benefícios de redução ou isenção. Então, ele ficou adstrito aos benefícios e incentivos de redução ou isenção. E é isso que o Júlio está batendo, como o Mineiro colocou. De que tudo bem, é claro que é um benefício, o crédito presumido de IPI, mas não é um benefício de redução ou isenção. Na verdade, ele é um plus, ele é um crédito que é dado. Um incentivo à exportação. Isso, exatamente. Então, ele é um incentivo muito particular. E daí vem a questão de legalidade estrita, né, e da perfeita subsunção aqui que a gente precisa ter no direito tributário. Então, por isso que eu concordei com ele de que, apesar de não ser um benefício, apesar de ser um benefício, não é um benefício de redução ou isenção, tá? Tanto que ele fala de mutilação e tal, que é os termos que o professor fala. Mas você, então, hora nenhuma, você fala que não é um benefício fiscal. Não, é que eu poupei a leitura do voto todo que está aí. Para ter essa segurança, porque senão forçaria muito. Não. Okay. Tanto que isso foi tranquilo sempre na Câmara Superior, porque a linha é justamente essa, de que talvez, infelizmente, né, porque foi o que eu falei, é esquisito você dar um crédito de uma nota inidônea. Daí a gente nem sabe que se essa nota é inidônea ou não estou entrando nesse mérito. Porque o ponto é, mesmo que seja, né, a letra do artigo 59 não foi capaz de alcançar essa situação do crédito presumido de IPI. Entendeu? Eu estou lendo um voto ali do Charles, que eu acho que é o último da Câmara Superior ali, que ele coleciona um trecho do acordo no Henrique, que fala que não seria um incentivo de redução ou isenção, seria um incentivo creditício. Esse é o termo que ele usa. Acho que foi esse que eu li, não é? O 9303, deixa eu ver aqui. – 9303-003-495. É que talvez você esteja lendo alguma parte que eu não negritei, tá? Eu li só a parte negritada para poupar aí, porque tá um tanto longo. Mas a lógica é justamente essa, viu, Marcos? De ser algo creditício e não redutor. Eu vi o final 426, que é de 2017, que é do Charles. Mas aí ele faz menção aos outros anteriores. Isso. Ok, Thaís, está claro. Tá claro? Para mim é eu posso até, talvez eu devesse ter colocado o dispositivo, eu posso colocar aqui no acórdão também para ficar mais claro. É que o voto, se você ler ele inteiro aqui do Henrique, vai na ferida, né? Não, mas o Henrique reproduz é o Júlio, né? Isso. Tudo é o Júlio. Ok, estamos prontos para votar? Então, conselheiro Pedro? Acompanhe a relatora, presidente. Só um instante antes, Pedro, me desculpe. Daí você está dando provimento total, não é parcial, não? O pedido foi qual? Você está mandando para apreciar novamente. Eu não falei nem total nem parcial, né? Falei, é isso. Precisa falar que é total ou parcial? Provimento parcial, então. Você não está concedendo o direito a crédito, você está mandando. Não. É parcial provimento. Uhum. Ele deve ter pedido tudo. Presidente, depois eu pediria a gentileza de me dizer a parte dispositiva para eu copiar. Perfeito, eu vou proclamar o resultado depois da votação, doutor. Só um instante. Ok? Então, seria então parcial, né, Thaís? Concordamos. Ok. Então, Pedro, você com a relatora. Acompanhe a relatora. Ok. Cíntia? Com a relatora. Renata? Renata? Não, Renan? Acompanhe. Renata? Acompanhe a relatora. Marcos? Acompanhe a relatora. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a inaplicabilidade do artigo 59 da Lei 9.069 para a perda de crédito presumido de IPI,
e determinando o retorno dos autos para a DRF para que examine e profira decisão sobre os demais requisitos do pedido de ressarcimento que lhe foi formulado. Fez sustentação oral o patrono da recorrente, Dr. Oscar Santana de Freitas e Castro, OAB Rio, 32641. Ok? Doutor Oscar, ok? Obrigado, presidente. Foi um prazer estar junto de vocês, mesmo que seja dessa forma. Isso aí, até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, doutor Oscar. Fiquem bem. Obrigado. Eu nunca tinha julgado isso. Você já tinha julgado isso, Mineiro? Não. Por isso que no início eu assustei. Eu falei assim, opa. Eu achei que fosse dar um trabalhão também. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, é um negócio de tese, né? Mas daí eu vi que a tese já estava pacificada. Só que o voto do júri poderia ter sido mais desenvolvido, né? Eu acho que ficou restrito num parágrafo o fundamento dele, para uma aplicação tão grande assim, né? Uhum. Ok, então aqui foi provimento parcial. Eu tenho duas, tem uma tabela e a ata para anotar aqui, então 2 lugares, então DPP1. Thaís, enquanto o presidente anota aí. Eu estava olhando aqui a solução de consulta interna COSIT 8 de 2017. É o prazo da multa isolada, não? Não, é justamente desse caso, só que ele fala em relação à improbidade administrativa. Mas é só reconhecendo que o caso é complexo. A solução de consulta, ela fala assim, olha, questão de benefício fiscal tem que se analisar caso a caso. Então, a solução de consulta interna só disse assim, se houver dúvida, consulte a Procuradoria. Fique com essa dúvida. Porque reconhece realmente que o caso olha a conclusão. Isto posto, conclui-se que a efetivação da proibição de receber benefícios fiscais, e aí no caso da improbidade, né, que é a mesma lei que nós estamos tratando. Há que ser aferida individualizadamente a cada caso concreto, cabendo às unidades da Receita Federal, em caso de dúvida quanto à questão jurídica, valerem-se de pronunciamento obtido junto à Procuradoria da Fazenda. Então, de fato, a própria Receita reconhece que o tema é complexo, é controverso. Sim, não, na hora que eu vi, eu falei, uma semana julgando isso daqui, mas ainda bem, e eu não achei nada em sentido contrário. Todos os acórdons que eu achei era isso daí. Você está vendo, né, Thaís? Seguimos a Câmara Superior, né? A gente consulta a Câmara Superior. Pero no mucho. Não, eu mesma sou assim, né? Eu sigo quando eu acredito no que está ali. Exatamente. Então, o próximo processo da pauta é o item 211, é um paradigma, nova injeção sob pressão em comércio de peças industriais, relatoria da conselheira Cíntia. O resultado a gente vai aplicar ao 212 e ao 224. Cíntia? Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão de primeira instância que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do despacho decisório exarado pela unidade de origem, que não homologou o pedido de compensação do débito declarado com o teste originado de pagamento a maior de IPI, considerando a ausência do direito creditório contra a Fazenda Nacional em razão de constar no sistema da Receita Federal do Brasil, da Secretaria da Receita Federal, que o alegado recolhimento indevido já tinha sido utilizado integralmente para a quitação de outros débitos. Os fundamentos do despacho decisório e os argumentos da manifestação de inconformidade estão resumidos no relatório e no acórdão, e na emenda estão sumariados os fundamentos da decisão e detalhados no voto relativo à controvérsia sobre a ausência de provas de crédito líquido e certo e ônus da prova em pedido de compensação. Cientificado o acordo recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário pugnando pela reforma da decisão recorrida por se tratar do despacho decisório de ato administrativo de natureza vinculada, devendo ser fundamentado em consonância com o princípio da legalidade. É o relatório. Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, então ele deve ser conhecido. Então, conforme o relatório, esse caso é um caso, o despacho decisório eletrônico, ele apontou que o crédito indicado como recolhimento indevido, ele foi utilizado integralmente para quitação de outro débito, tá? E o recurso, ele cingiu-se a fundamentar acerca da natureza jurídica do despacho decisório,
em consonância com o princípio da legalidade, abordou sobre a teoria dos motivos determinantes. Resumindo. Em síntese, a controvérsia desse litígio se resume ao ônus da prova sobre o direito creditório perseguido. Cabe observar que os únicos documentos constantes dos autos se referem ao perde-conto. E, então, aqui eu estou falando do despacho decisório eletrônico, né? E eu estou finalizando aqui. Com isso, ao que pese a recorrente argumentar acerca da ausência de fundamentação do despacho, que não homologou a compensação, deixou de apresentar, seja com a manifestação de inconformidade, seja com o recurso, qualquer documento que comprovasse a liquidez e certeza do crédito apresentado. E, de fato, bastava o contribuinte trazer à análise deste processo documentos contábeis fiscais que corroborassem com o crédito alegado que não fez. Então, aqui eu estou aplicando o artigo 373, inciso 1, né, que o ônus da prova é de quem faz o pedido, e estou negando o provimento ao recurso. No processo, realmente só tem os perde-contas. Não tem absolutamente nada de documentação. Isso até foi observado pela própria DRJ. Eu transcrevi aqui 3 parágrafos da decisão. Ficou todo mundo escuro? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Aqui escureceu todo mundo aqui. Então é isso. Eu neguei provimento ao recurso por falta de provas do direito creditório. É como voto. Ok, Cíntia, obrigado. Pedro? Vou acompanhar a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Acompanha a relatora. Marcos? Acompanha a relatora. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado aplica-se ao item 212 a 224. Obrigado, Cíntia. Próximo processo será o 225, Máquinas Agrícolas, do Silvio Renan, o 226, 227 e 228 do mesmo contribuinte. Renan, se quiser já começar, tem a palavra. Tá, são 3 processos que tratam do mesmo tema e outro é completamente diferente, tá? O que vai ser diferente vai ser uma proposta de diligência que é o 2011-48. Então, não sei se a gente começa por ele ou começa... Vamos começar pelos iguais, presidente, pode ser? Ok, o 2011-48 é o primeiro, é o 225. Então, vou jogar o 226, 227 e 228. Pronto, eu abri... Eu não consegui resolver meu problema do VPM. Alguém pode me mandar por e-mail esses processos? O Joel do CAF já vai mexer no meu computador para arrumar, mas enquanto isso eu estou sem acesso à pasta T. Tá, vou mandar aqui, Thaís. Tá, obrigada. Se alguém puder mandar para o Renan poder ir lendo, daí eu não atrapalho. Nossa senhora. É melhor alguém mandar. Eu tive até problema com a gravação aqui, tentar abrir o e-mail tá abrindo por cima da gravação. Você quer os votos, Se alguém Thaís? puder mandar para Thaís. Isso, pode ser o e-mail do CARF, porque o e-mail do CARF eu não preciso do VPN para entrar. Tá, já estou copiando aqui no seu Super e-mail. Obrigada, desculpa. Ficou levemente interrompida a tela aqui, eu prefiro, se você puder, Cíntia, tá? Só para não Já estou passando já. ficar por cima da gravação. Então, eu abri o 2011-31, tá? Então, se os colegas não puderem me acompanhar por ele. A gente já começa, presidente? Tá pra... Sim, Renan, pode começar. Tá ótimo. Então, traz-se a julgamento processo administrativo decorrente de pedido de ressarcimento eletrônico referente a crédito de IPI, segundo trimestre de 2010, ao qual foi vinculada declaração de compensação. Conforme se extrai do espaço decisório eletrônico, o crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido em virtude da realização de glosas de créditos indevidos relativos à aquisição de estabelecimentos com CNPJ cancelado. Então, esse é o objeto de litígio do processo. O contribuinte é aquela apuração eletrônica que é feita, em que são extraídas inconsistências, e uma delas é caso o CNPJ do contribuinte que vendeu, né, então o vendedor, o CNPJ tem alguma inconsistência, está inapto, baixado. No caso aqui, o CNPJ tinha sido baixado por liquidação voluntária. Então, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade à DRJ, que julgou improcedente, e ele, inconformado, recorre ao CARF alegando a nulidade, em virtude de ter sido negada a produção de provas, e defende seu direito ao crédito em virtude da efetiva ocorrência da operação mercantil, princípio da verdade material, condição regular do emissor da nota fiscal no momento da operação mercantil, princípio da segurança jurídica, e alega ainda a boa-fé da recorrente e a impossibilidade de ser prejudicada por declaração retroativa. Por fim, ela fala a alegar a multa confiscatória e a indevida aplicação da taxa Selic sobre o débito. Passando diretamente ao voto, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido. A recorrente, o litígio em discussão se resume à glosa de créditos de aquisição com estabelecimento com o CNPJ cancelado, como eu já disse. A recorrente, inclusive em sua manifestação de inconformidade, defende a efetiva ocorrência da operação comercial e a inclusão retroativa da baixa do CNPJ da empresa vendedora, o que comprovaria sua boa-fé e direito ao crédito, juntando nota fiscal e comprovante de pagamento. Eu vou tentar resumir para evitar a leitura do processo, mas a fundamentação que está sendo discutida é o artigo 82 e o parágrafo único da Lei 9.430, Oi, Cíntia. Não, só recebeu, Thaís? Tá. Que, salvo engano, é bem parecido com um processo até que a gente julgou, não lembro se ontem ou anteontem, do presidente, que era justamente essa questão de possibilidade de desconto de crédito de documentos inidôneos quando o contribuinte traz provas no processo. A diferença específica dele em relação aos demais, eu vou até trazer isso em voto, é que a jurisprudência administrativa é quase que integralmente voltada para situações de ocorrência de fraude, inexistência de fato da pessoa jurídica vendedora, que são os tão conhecidos casos de venda de café, né, de interposição de atacadista por simulação, aqueles que a gente já conhece. Nesse caso, não, nós não estamos aqui tratando de fraude ou simulação. Simplesmente o CNPJ estava cancelado. E justamente por ser o CNPJ cancelado por liquidação, a baixa por liquidação voluntária, a DRJ entendeu, eu até tomo liberdade de ler só agora a ementa do acordo da DRJ, que é nota fiscal emitida em nome de um CNPJ baixado em data anterior à emissão do documento, não gera direito a crédito do IPI, por impossibilidade de caracterização da operação mercantil tida por ocorrida. Então, o fundamento da decisão da DRJ, ela abstrai um pouco o parágrafo único do artigo 82 e busca simplesmente dizer, olha, esse CNPJ está cancelado, o contribuinte não tem capacidade para realizar esse ato negocial. Estou demonstrando no meu voto que eu entendo de maneira diferente, eu acho plenamente aplicável o artigo 82 do parágrafo único, justamente porque é uma presunção relativa, mas que o contribuinte pode sim combater por meio de provas, que é o que ele faz nesse processo. Mais abaixo, eu vou justamente destacar a prova que o contribuinte vem trazendo aos autos, tá? Falo ainda da súmula do STJ, que já é bem conhecida desse colegiado, que é voltado ao ICMS, mas que o raciocínio é bem aplicado aqui. E o que o contribuinte vai trazer nesse processo? Eu vou começar a ler onde está logo após um trecho em vermelho escrito nulidade. Mais abaixo a nulidade vai estar julgada, tá? A recorrente junta aos autos 2 consultas realizadas na internet da situação fiscal da empresa vendedora. Uma de 2009, anterior à realização da aquisição de mercadorias, e outra de 2012, após a emissão da nota fiscal que acobertou a compra. Essa nota fiscal é de 2010. Então, o contribuinte traz 2 consultas do CNPJ do vendedor, uma de 2009 e 2012. Na de 2009 ainda constava como ativo, CNPJ, e na 2012 tem como baixada por liquidação voluntária com efeito a partir de 2008. Então, a gente percebe que pelas consultas juntadas pelo contribuinte, de fato, existe aí um indício da boa-fé do contribuinte que, de fato, foi incluída uma baixa com a data retroativa. E eu até trago que isso é normal nessas questões, já que a própria Instrução Normativa da Receita Federal diz que a data dos efeitos será considerada da data do pedido no órgão de registro, né, na junta comercial. Não haveria nada de estranho nessa situação. E eu falo dessa questão da exclusão retroativa e digo que isso não é necessariamente o que vai formar o meu convencimento, mas é um indício da boa-fé
da recorrente. E aí, logo após o trecho que eu digo é apenas um indício, eu começo a leitura. Digo que me convenço da possibilidade de desconto dos créditos dessas aquisições quando da análise dos documentos juntados aos autos. A recorrente não se demonstrou inerte em nenhum momento do processo administrativo, produzindo prova da efetiva ocorrência do ato negocial. A glosa realizada refere-se a uma única nota fiscal emitida em abril de 2010, a diferença dos outros dois processos é que serão outras notas fiscais, relativa à aquisição de insumo do contribuinte GEA, Sistema de Resfriamento Limitada. Nota esta prontamente juntada pela recorrente à folha 35. Sabendo não ser suficiente a mera apresentação do documento fiscal, que acobertou a operação, ainda consta a folha 36 com autenticação mecânica, a transferência eletrônica realizada em 29 de abril, no exato valor da aquisição. Então, tem a nota fiscal e tem um TED. Não é só, a recorrente junta ainda aos autos cópia do livro de registro de apuração do IPI, inclusive da vendedora, comprovando o lançamento com registro a débito dessa venda realizada. Pelo exposto, sinto que não resta dúvida quanto à boa-fé da recorrente na aquisição do insumo e do efetivo direito ao crédito imposto. Não há, na auditoria realizada, qualquer indício de fraude ou simulação que possa colocar em dúvida a documentação apresentada. Pelo contrário, verifica-se que a realização de glosa puramente voltada para um confronto eletrônico do cadastro CNPJ. Justamente nesse sentido, esse conselho tem entendido pela possibilidade de desconto de crédito nas operações que se comprove a boa-fé do contribuinte e a efetiva realização da transação comercial. Vou falar, inclusive, de um caso da nossa turma, que era até um voto do Pedro, só que esse era caso de fraude, só que ainda assim o colegiado entendeu pela possibilidade de, caso de simulação, ainda assim o colegiado entendeu pela possibilidade de desconto de crédito, porque não ficou comprovado que o contribuinte teve uma efetiva participação nessa operação de simulação, que comprovaria a boa-fé dela. E eu digo que nesse caso seria até mais cristalino o direito ao desconto de crédito, já que aqui não há nenhum indício de conduta que desabone o contribuinte. Eu trago em igual sentido, acórdão 3401004372, também falando dessa questão da possibilidade de comprovação. Foi até o acordo utilizado pelo presidente no voto dele. E sendo o mérito favorável à recorrente, deixa inclusive de analisar as alegações de nulidade, multa confiscatória e aplicação de taxa Selic sobre a cobrança. Por tudo exposto, voto por dar provimento a recurso voluntário, revertendo as glosas realizadas. E aí, caso o colegiado entenda o mérito de maneira diferente, os outros tópicos estão julgados abaixo, presidente. Ok, Renan, os outros dois processos igual, né? Isso. Ok. Alguma consideração? Essa documentação, Renan, você acha que é suficiente para comprovar o recebimento da mercadoria também, então? Para mim, sim, Pedro. Para mim, sim. A transferência eletrônica que o contribuinte junta ao livro de registro de apuração de IPI e a nota fiscal, eu não vejo uma conduta diversa que o contribuinte pudesse adotar para trazer mais provas ainda, né? Especialmente por aqui ser uma baixa por liquidação voluntária, né? Não seria nem simulação, fraude. Tem alguns contribuintes que trazem um conhecimento de transporte da mercadoria, né? Seria uma prova a mais. Eu até avaliei isso no momento de fazer o acordo, Pedro, para lhe ser sincero. Até avaliei isso, que poderia ter... porque o parágrafo único, ele fala da comprovação do pagamento e entrega. Só que, para mim, essas provas juntadas já são suficientes, mas entendo caso você pense diferente. Sim. Talvez o que tenha te deixado com o coração mais mole é a história de que não tem problema de fraude aqui, né? Então, assim, talvez a gente seja mais rigoroso com a prova do transporte nas situações de, parece, tem conluio, fraude, que tentou realmente apropriar o crédito dolosamente, né? Aqui claramente me parece um pedido que foi registrado na junta, que não foi operacionalizado junto à Receita Federal. O contribuinte continuou utilizando o CNPJ, só que posteriormente a data da baixa é inserida no sistema da Receita como a data do pedido e não a data que é informada no sistema. E aí todas as notas emitidas nesse período de 2008 até 2000, não sei quando foi inserido, talvez 2012, seriam declaradas perderiam o direito ao crédito. Né? Ok, podemos ir para o voto? Conselheiro Pedro?
Embora tenha essa questão aí que eu falei da efetiva entrega, eu acho que pelo conjunto probatório apresentado citado pelo relator, eu vou seguir a posição do relator. Ok. Cíntia? Considerando que o relator, né, que detém a análise do caso, ele se convenceu com relação à ocorrência do ato negocial, que é o principal, então também não tenho que questionar, eu acompanho o relator. Ok, Renata? Acompanha o relator. Marcos? Eu vou acompanhar as conclusões aí do relator. Fundamento do voto. Ok, Sabrina? Acompanho. Thaís? Com o relator. Eu também acompanho, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Esse é o 226, 227 e 222. Agora vamos para o 225 da pauta. 2011-48, que é o 225 da pauta, é uma proposta de resolução. Esse é mais um daqueles casos de crédito de período anterior. Só carregando aqui. Só que esse aqui é um caso bem particular, tá? Eu baixo os processos e fico abrindo da pasta T, Desculpa, por isso que qual demora. que é o item da pauta que a gente está agora? 2011, Agora o 228. Final 2011-48 é o... 48, 225. 225, isso. Obrigada. Eu mandei no e-mail separado. Ah, agora vi. Eu estava vendo que eu estava sem ele mesmo. Obrigada. Então, é um processo, já no relatório, é o processo administrativo decorrente de pedido de ressarcimento eletrônico, referente a crédito do IPI do segundo trimestre de 2007, a qual foram vinculadas declarações de compensação. O despacho decisório reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, homologando parte das compensações declaradas pelo contribuinte, em virtude da ocorrência de glosas de créditos indevidos e a constatação de saldo passivo de ressarcimento inferior ao solicitado. As glosas realizadas em notas fiscais não foram objeto de contestação. O litígio é concentrado sobre uma diferença de mais de R$741 mil, que deveria ter sido, entre aspas, transportado do período anterior. Entretanto, não foi reconhecido na apuração eletrônica. O contribuinte conformado recorreu à DRJ, que entendeu pela sua improcedência. Só um minuto. Conforme a ementa que está transcrita no voto, inconformado, o contribuinte recorre agora ao CARF, reforçando os argumentos de primeira instância, destacando a existência de equívoco no preenchimento do perder-compra, que acabou gerando o não reconhecimento do saldo do período anterior. Estamos tratando de 2007, o contribuinte vai alegar, olha, estamos tratando do segundo trimestre de 2007, e o contribuinte vem alegar, olha, esse meu crédito é do primeiro período de primeiro trimestre de 2007, que está sendo utilizado agora no segundo trimestre. A recorrente ressalta ainda ter sido alvo de fiscalização relativa ao período de apuração, momento em que foi constatada somente a necessidade de glossa de R$3 mil. Esse aqui vai ser um ponto realmente bem importante na apuração desse processo, porque o contribuinte, porque foi fiscalizado o período, os pedidos de ressarcimento foram apurados por auditor fiscal, e, na conclusão, existe realmente só a glosa de R$3 mil. Esses 741 mil foram glosados a mais, foram identificados só quando da apuração eletrônica. E, por fim, apoiando-se no princípio da verdade material, solicita a reforma da decisão do colegiado de primeira instância e aponta a possibilidade de realização de diligência para apreciação dos documentos juntados aos autos que fazem prova a seu favor. Ele junta vários documentos dessa fiscalização, junta o livro de registro de apuração do IPI e outros extratos de retificação, perder-compra, etc. Já partindo ao voto, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido, e a minha proposta de resolução vai ser justamente para que esse fato possa ser esclarecido. O contribuinte, eu trouxe no voto, está aí colado o demonstrativo de apuração do saldo credor. O saldo credor do período anterior, que seria utilizado para abatimento dos débitos desse período, ele já veio do período anterior como zero. Só que quando a gente vai analisar o procedimento fiscal realizado, inclusive mais abaixo tem a planilha desse procedimento fiscal que o contribuinte juntou, consta ali no primeiro trimestre, saldo final, 2.871.000 e pouco mais, e no segundo trimestre, nessa tabela,
desse crédito anterior de 2.800.000, o contribuinte só apresentou o PER relativo a 2.100. Então, é justamente essa diferença entre o crédito que ele apurou no primeiro período, no primeiro trimestre, e ele não utilizou, que ele está transportando para abater os débitos dessa competência. E é justamente essa divergência que eu estou pedindo para ser esclarecida pela unidade de origem. Então, vou fazer algumas considerações, dizendo que é imprescindível a realização de diligência e que, como o contribuinte não se mostra inerte, né, ele traz toda essa documentação, traz livro de registro de apuração de PI, traz documentação do procedimento fiscal, volto por converter o julgamento em diligência para que a fiscalização proceda à análise dos documentos juntados aos autos em manifestação de conformidade e recurso voluntário, sem prejuízo da solicitação de novos documentos, caso necessário. Após análise, elabora relatório de diligência detalhando a divergência existente entre o saldo de crédito de período anterior apurado eletronicamente e o saldo apurado pelo contribuinte, demonstrando eventuais alterações no reconhecimento do direito creditório. E após manifestação do contribuinte, retornar processo ao CARF para julgamento. Como voto. Ok. Pedro, como voto? Acompanho o relator. Cíntia? Acompanho o relator. Renata? Às vezes a barra funciona, às vezes não, mas acompanho o relator. A minha não está funcionando, não. Não tá? Marcos? Acompanho o relator. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Isso foi o 225. Agora nós vamos para a conselheira Thaís, no 230. É um recurso voluntário e um recurso de ofício. REMEC, Equipamentos Industriais e Fazenda Nacional. Thaís? Pessoal, o relatório da DRJ, que eu colacionei aqui como parte do relatório do voto, ele é bem extenso. E o que importa, eu fiz um resumo no fim. Então, eu só vou passar por uns tópicos negritados, assim, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, mas vai ser tratado melhor no final do relatório e no voto, tá? Então, é auto de infração de IPI, tá? Então, na descrição dos fatos, enquadramento legal, estou lendo aqui o relatório da DRJ, tá? Tem o termo de verificação fiscal, em que a REMEC foi apurado que a REMEC teria deixado de declarar e recolher tributos de forma contínua e reiterada, tá? E daí vocês vão ver que lá no relatório fiscal fala bastante dos sócios proprietários, né, que é o José Ailton, fala de pessoas jurídicas relacionadas, que é a Maxon Fomento, etc. E essas pessoas foram elencadas como responsáveis tributários, tá? A fiscalização fala que existe uma confusão patrimonial entre as empresas, tá? E por isso aí está sustentando a responsabilidade. Procedeu também o arrolamento de bens e direitos, certo? Isso foi impugnado pela REMEC e pelo sócio José Ailton Macedo Dias, tá? E o que é importante aqui para a gente é que foi sustentada a questão em defesa dos contribuintes, né, dos sujeitos passivos, contribuinte e responsável, a súmula 430 do STJ, que fala do inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio gerente, que no caso é o José Ailton Macedo Dias. Tá? A empresa contribuinte requereu o cancelamento do arrolamento de bens. Tá? E com relação às empresas relacionadas Civo Heraldo e Itaipu, também foi expressamente requerida o cancelamento da responsabilização tributária. De novo, defendendo tudo com base no artigo 135, inciso 3 do CTN, né?
sujeitos passivos defendem que nunca foram diretoras, gerentes ou representantes da REMEC, né, a gente está falando das pessoas físicas aqui agora, além de jamais terem praticado atos com excesso de poderes, pois a procuração nunca deu poderes para o exercício de qualquer atividade em nome da REMEC, limitando-se-lhe a autorizar a movimentar a referida conta no Banco Bradesco. Então, acabei de fazer as minhas referências do relatório da DRJ, seguindo aí, estou na página 7. A DRJ Porto Alegre julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte em 2016, concluindo pela parcial procedência da atuação fiscal, como se depende da ementa abaixo colacionada. Tá? Continuando. As razões expostas na peça dirigida a este Conselho são essencialmente as mesmas apresentadas na impugnação, com relação 1. À inconstitucionalidade do arrolamento de bens, 2. A legitimidade passiva de causa de José Ailton Macedo Dias, 3. A responsabilidade solidária das empresas Itaipu e Silveraldo pelo crédito tributário. Porém, não consta mais a defesa das recorrentes a contestação do mérito da exigência fiscal de IPI. Ademais, com relação ao item 2 mencionado no parágrafo precedente, os recorrentes chamam atenção para a declaração de voto apresentada pelo julgador Emanuel Carlos Dantas de Assis no acórdão recorrido, a qual deixou consignado que, tá aí, a gente vai ao longo do voto tratar, tá? Os recorrentes também alegam trazer documentos aos autos, afirmam que tais documentos constituiriam prova nova a respeito da atuação gerencial, financeira, fiscal e administrativa que as empresas Itaipu e Silveraldo efetivaram na REMEC, a qual acarretou na falta de recolhimento de tributo imputada pelo presente auto de infração. Tratar-se-ia de notícia de jornal sobre as atividades fraudulentas de tais empresas, bem como depoimentos prestados junto ao inquérito policial número 93 de 2015, instaurados na delegacia da polícia da comarca de Várzea Paulista. Contudo, não foi possível localizar tais documentos nos presentes autos. Depois da solução da presidência acerca da competência para julgamento do presente caso, se da primeira ou terceira sessão deste tribunal, os autos foram remetidos a esta relatora para inclusão em pauta. É o relatório. Tá? Então, porque, como tinha sido tudo feito no mesmo termo de verificação fiscal, o colegiado tinha entendido anteriormente que era competência da primeira sessão, mas foi mandado de volta pela presidência. Tá? Posso seguir, presidente? Eu voto. Primeiramente, recurso de ofício. Saliento que os valores exonerados pela DRJ estão abaixo do limite de alçada. Então, não estou conhecendo. Tá? Recurso voluntário. Então, o que ficou importante, o finalzinho. Então, a gente não está conhecendo do recurso voluntário. Portanto, permanece incólume o acórdão ACO sobre o afastamento da responsabilidade solidária. Conhecendo o recurso de ofício, né, Thaís? De ofício, isso. Eu falei errado, né? Recurso de ofício. Permanece incólume o acórdão ACO sobre o afastamento da responsabilidade solidária em relação a Silveraldo Serviços de Informações Cadastrais LTDA e Maximum Fomento Mercantil, que é a atual Itaipu Cobranças e Participações LTDA. Então, por isso que a gente não vai mais falar dessas empresas no voto, porque foi decidida pela DRJ e está abaixo do limite de alçada. Tá? Recurso voluntário. É tempestivo, o patrono encontra-se regularmente constituído nos autos, assim dele toma conhecimento. Tá? Arrolamento de bens, inconstitucionalidade, estou aplicando a súmula CARF número 2, falando que nós não somos competentes para falar sobre inconstitucionalidade da lei tributária. Tá? Item 2. Ilegitimidade passiva de causa do sócio José Ailton Macedo Dias. Inicialmente, cumpre destacar que o lançamento do IPI, ora sob análise, foi baseado nas diferenças obtidas a partir dos valores registrados no livro de apuração do IPI, em conteúdo com as DCTFs. O sujeito passivo da obrigação tributária não declarou na DCTF os débitos do IPI para o período fiscalizado, nos anos calendários de 2011 e 2012, que estavam registrados no livro de apuração do IPI. Paralelamente, é preciso destacar que a responsabilização do sócio José Ailton Macedo Dias se deu com base no artigo 185 do CTN, que está citado aí em verbos, tá? Vou pular a leitura.
Tal dispositivo legal permite que seja atribuída a responsabilidade solidária às pessoas referidas nas alíneas do dispositivo na hipótese de ser constatado que atuaram com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social. Para que seja válida a aplicação dessa espécie de responsabilidade tributária pela autoridade fiscal, é imperioso que seja provado que a pessoa em questão mascarou a ocorrência do fato tributário ou implicou no seu inadimplemento e houve dolo na sua conduta. Pois bem, acerca da motivação, elementos de fato e direito que levaram a autoridade lançadora a arrolar como responsável o sócio José Ailton Macedo Dias, são precisas as palavras do julgador Emanuel Carlos Dantas de Assis em sua declaração de voto proferida no julgamento ACO. Eu vou ler que é curtinho, tá? O que ele disse? A fiscalização não conseguiu demonstrar o excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social requeridos no artigo 135 do CTN. O senhor José Ailton é sócio e representante legal da pessoa jurídica autuada, mas não se sabe ao certo, a partir do auto de infração e do termo de verificação fiscal que o integra, ao que se deve a sua responsabilidade pessoal. Depois de indicar a multa aplicada no percentual de 75%, o que afasta o dolo, já que não houve a qualificação exigida nas hipóteses de infração desta espécie, cuja multa é no percentual de 150%, no item 5 do TBF, sob o título de responsabilidade tributária do sócio e dos terceiros, o auditor fiscal trata da responsabilidade da pessoa física sem diferenciá-la da responsabilidade das outras duas pessoas jurídicas também responsabilizadas, que é o Silveraldo e a Maximum, que ficou por conta lá do recurso de ofício. Sempre de modo conjunto com a responsabilidade dessas outras duas pessoas jurídicas, no subitem 5B da caracterização e solidarização passiva do sócio e de terceiros, a autuação não especifica a conduta típica do representante legal que ensejaria a responsabilidade pessoal, de modo que não é possível saber o que caracteriza exatamente o dolo da pessoa jurídica, da pessoa física responsabilizada, ou a culpa para quem entende ser o bastante. Voltando aí às minhas palavras. Com efeito, o fato de nem mesmo ter sido aplicada a multa de 150% no presente caso já coloca em xeque a responsabilidade solidária. Não foi constatado o dolo da pessoa jurídica. Como então visualizá-lo na pessoa física do sócio? Afinal, é incabível a aplicação da multa de ofício qualificada em 150%, prevista no artigo 44, inciso 2 da Lei 9.430, se inexistente sonegação e fraude tributária, sendo essas claras figuras de infração à lei, as quais normalmente rendem ensejo a responsabilidade dos sócios, com base no artigo 135. Mas o mais importante, seja sonegação, fraude ou qualquer outra questão de conduta do sócio, não foi precisamente imputada ao senhor José Ailton, como se pode depreender da passagem acima transcrita. Necessário, portanto, excluir a responsabilidade solidária do senhor José Ailton, uma vez que inexiste nos presentes autos qualquer elemento trazido pela fiscalização no sentido de que o mesmo tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Nesse sentido, é de se aplicar o entendimento consagrado em sede de julgamento repetitivo pelo STJ no RESP 101.728, tá? Que fala que é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que a simples falta de pagamento de tributo não figura por si só, nem em tese, circunstância que acarreta na responsabilidade subsidiária do sócio, que na verdade é solidário, né? Ora vista no artigo 135 do CTN. Tá? É indispensável para tanto que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou estatuto. Tá? Nesse sentido, entendo que o senhor José Ailton Dias deve ser excluído do polo passivo do presente processo administrativo. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício e dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a responsabilidade do senhor José Ailton Macedo Dias. Como voto, presidente? Estou em dúvida só se não seria total aqui a procedência. Eu escrevi errado, eu acho. Porque é só a responsabilidade, né, que a gente está julgando. E é só ele? E a REMEC? Não, tem... Então, porque eu falei lá no começo de que ela não contestou o IPI. Não. Né? Então é só esse recurso desse cara? É. Acho que é.
Deixa eu ver aqui se eu tenho salvo esse processo nas minhas coisas. Mas, enfim, se vocês forem ao auto de infração com relação à responsabilidade do sócio, não tem nada. Não fala o que ele fez. Então... E o IPI, a infração foi meramente diferença entre o valor escriturado no livro e que não foi declarado, CDF, né? Não declarou nada em CDF em 2 anos. Parece que foi apurado conta não escriturada e tal, mas não houve lançamento de IPI com relação a isso. Pois parece que teve só de imposto de renda, né? Não teve questão de IPI? Sim, parece que no auto de infração, no IRPJ, houve essa infração de outras práticas, né? Foi configurado outras infrações, como conta bancária não escriturada, mas não tem a ver com IPI. Ah, tá, entendi. Só um ponto. A turma, na verdade, não vai influenciar também no julgamento em forma alguma. Vocês têm a convicção de que a responsabilidade 135 de fato é solidária? Porque, na minha opinião, ela é subsidiária. Então, é só esse ponto que eu quero pontuar. Ah, entendi. Não, para mim é solidária. Eu sigo esse entendimento. Então, é só nesse ponto que eu discordo. Quanto ao fundamento, da mesma forma que você tinha pontuado no meu outro caso. Eu concordo com todo o exposto, mas nesse ponto da percepção da responsabilidade 135, eu penso que aquela responsabilidade não é solidária e sim subsidiária. Eu falei que é solidária no voto, né? Solidária. Tá. Por isso que eu estou discordando só desse ponto. No meu sentido, ela é subsidiária. Ok. Vamos para o voto. Conselheiro Pedro? Deixa eu só entrar. Eu acompanho a relatora, presidente. Ok. Cíntia? Presidente, só esclarecer, desculpa, Cíntia, rapidinho, só para esclarecer, é parcial provimento mesmo por causa da história do arrolamento de bens. É por isso. Eu neguei a inconstitucionalidade do arrolamento de bens. Está certinho, estou vendo o pedido aqui, tá tudo do jeito que está aí. Desculpa. Cíntia? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Então, presidente, eu vou votar pelas conclusões em razão desse ponto que eu acabei de colocar. Quanto à responsabilidade subsidiária e não solidária do 35. Votou pelas conclusões, por entender Que a responsabilidade do 135 não é solidária e sim subsidiária. Ok. Conselheiro Marcos? Acompanho, relatora. Sabrina? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos. 1, em não conhecer o recurso de ofício. 2, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a responsabilidade solidária do senhor José Ailton Macedo Dias. A conselheira Renata da Silveira Billy votou pelas conclusões por entender que a responsabilidade seria subsidiária. Ok? O último processo da pauta é uma proposta de diligência. E esse processo, o mais chato dele é que eu fiz, ele está prontinho. Só que aí eu fui ver que não dava para concluir. Então é o item 231. Também é um recurso voluntário e um recurso de ofício. Santa Rosa Embalagens Flexíveis. Deixa eu abrir o voto aqui. Esse caso já está retornando de uma diligência que nós determinamos. Isso é um auto de infração de IPI. Deixa eu ver se eu posso ir para o voto já.
deixa eu ler tudo de uma vez. Vamos lá. O bem retratar os fatos adota o relatório da DRJ de Ribeirão. Trata-se de processo controlando a auto de fração de IPI lavrado contra a interessada para os períodos de 1 de 2005 a 6 de 2005. O total do crédito foi de tanto. Conforme termo de constatação, o lançamento foi motivado pela interessada ter dado saída a produtos tributados com a utilização da suspensão do imposto previsto no artigo 29 da 10.637, sem que os requisitos para tanto estivessem atendidos. Especificamente, a fundamentação para a desconsideração da suspensão foi dada nos seguintes termos. Saltamos que as declarações de suspensão de IPI apresentadas pelo fiscalizado, com a intenção de cumprir o determinado no inciso 2 do parágrafo 7 do artigo 29 da 10.637, estavam completamente extemporâneas, pois, em sua grande maioria, tinham sido emitidas em 2002 e 2003. Ou seja, estavam totalmente desatualizadas e completamente improfícuas para a condição de falta de destaque do IPI no decorrer de 2005, para valer do benefício da suspensão. Pois, de acordo com o dispositivo legal vigente, tais cartas deveriam declarar sob critérios respectivos adquirentes, relativamente ao ano calendário imediatamente anterior ao da aquisição. Ou seja, isso significa que nessas declarações apresentadas, os adquirentes estariam prestando informações necessárias para eventuais emissão de nota fiscal de saída. Isso aqui é aquela suspensão do IPI, e aí o adquirente tem que colocar, tem que fazer uma declaração que se encaixaria naquela situação da suspensão do artigo 29 da 10.637. Assim, além da irregularidade descrita no item acima, constatamos que o fiscalizado, sem estar de posse das necessárias declarações relativas ao período das respectivas saídas, ou seja, no calendário 2005, indevidamente se beneficiou da suspensão do IPI nas vendas de produtos de embalagem para as empresas a seguir relacionadas optantes pelo Simples. Aqui é umas empresas do Simples. Cientificada. A interessada apresentou impugnação com os seguintes argumentos. Teria ocorrido a decadência por força do artigo 150, parágrafo 4 do CTN, dos valores lançados nesses autos. Aqui que é o ponto fundamental, tá, gente? Porque se efetivamente houve pagamento, não é que houve pagamento, houve a compensação em conta gráfica do IPI. Vai para o 150, parágrafo 4, e aí, no caso, estaria decaído o lançamento. Não há exigência legal da apresentação de uma declaração que se refere ao artigo 29, com periodicidade anual. O artigo 111 do CTN garante que a norma isentiva seja interpretada literalmente. O benefício decorre de uma condição de fato. Vamos pular isso aqui. Em 21 de novembro de 2017, a DRJ, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo parcialmente o crédito. A DRJ entendeu que não havia embasamento legal para se exigir a renovação anual da declaração prevista no artigo 29 da 10.637, para fins de utilização da isenção do IPI. De forma que a mera existência de uma declaração prévia não é de isenção, não, né? Para fins de utilização da suspensão, né? Vou acertar aqui. De forma que a mera existência de uma declaração prévia à operação realizada seria suficiente para o cumprimento do requisito previsto na lei. A decisão manteve o lançamento em relação a dois grupos de clientes do sujeito passivo. 1. Clientes optantes pelo Simples Nacional, em razão de expressa vedação legal, e 2 clientes que ou não apresentaram as declarações exigidas ou que apresentaram declarações com inconsistências. Regularmente cientificado, do acordo, o contribuinte depôs recurso voluntário, repisando os argumentos trazidos da impugnação. Alega ainda que a decisão da DRJ não poderia basear inteiramente em um suposto sistema da Receita que sequer teria sido juntado aos autos do processo administrativo. Inexistindo, segundo seu entendimento, qualquer prova de que tal afirmação, de que os clientes estariam enquadrados no Simples Federal, seria verdadeiro. Apresentou declarações de outros clientes aí. O processo foi encaminhado, posteriormente distribuído a esse relator. Em 25 de setembro do ano passado, esse colegiado converteu o julgamento dos recursos em diligência, porque é recurso de ofício também, a repartição de origem, para que as seguintes providências por parte da autoridade lançadora. Para as seguintes providências. 1. Apresente um demonstrativo de apuração do IPI para o período em questão, identificando os valores de crédito básico do imposto, os créditos incentivados e os débitos
com a apuração do valor por período de apuração. Por quê? Ainda que tenha elementos, planilhas e tudo mais, que indiquem que efetivamente tem débito para ser deduzido do valor, tem créditos na conta gráfica, decorrente de aquisições que a empresa fez, que abatem os débitos pelas saídas, não consta nos autos isso, nem nota fiscal de entrada e muito menos, o que eu entendo que seria necessário, o livro do IPI, para demonstrar que houve débito menos crédito aí no período em questão, para configurar a regrinha da decadência do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. 2. Anexe livro de apuração do IPI para o período. 3. Anexe comprovações cadastrais extraídas dos sistemas da Receita relativa aos adquirentes dos produtos enquadrados no Simples. Isso aqui era para a gente pediu isso, porque a empresa falou que a Receita só falou que os clientes eram do Simples, sem apresentar nada. 4. Analise as declarações apresentadas, né? E avalie se as mesmas atendem ao disposto no artigo 29, inciso 2 do parágrafo 7º. A DELEX, em atendimento à resolução, elaborou a informação fiscal relatando o procedimento de diligência e as conclusões fiscais, e o tempo de ciência e encerramento da diligência. As ciências eletrônicas por descurso de prazo ocorreram em 11/2, tanto para a informação fiscal quanto para encerramento da diligência fiscal. Aqui é o ponto, apenas para esses relatórios, a informação fiscal e o termo de encerramento, mas não para as intimações que a fiscalização fez. Então, esse que é o ponto que eu estou mandando voltar. Agora, já no voto. Ao examinar os argumentos trazidos pela Santa Rosa em cortejo com as alegações da autoridade fiscal, entendo necessária a nova conversão do julgamento em diligência. A questão a ser decidida cinge-se sobre a saída de produtos e embalagens fabricadas com a utilização da suspensão do imposto previsto no artigo 29 da 10.637 e o atendimento aos requisitos para tal suspensão. A empresa alega a decadência integral do direito de construção do crédito tributário nos termos do artigo 150, parágrafo 4º. Conforme consta dos autos, o auto de infração foi lavado em 13 de dezembro de 2010, para exigência dos valores de IPI, não lançados referente ao período de janeiro a junho de 2005, período esse que já estariam decaídos na data do lançamento. A DRJ não acatou tal alegação por entender que deveria ser aplicado o disposto no artigo 1731 do CTN, iniciando o prazo decadencial penal em 1/1 de 2006, de modo que a ciência, em 13/12 de 2010, deu antes da ocorrência. Tanto a empresa quanto a DRJ utilizam o RESP 973-733. Entendo que a solução não é dada pela aplicação direta de tal decisão, visto que não houve pagamento antecipado, mas a compensação do IPI em conta gráfica. Em relação ao IPI, a legislação considera pagamento ou aproveitamento de saldo credor, desde que legítimo. Veja-se o artigo 124 do RIP 2002. Então, nesse caso, equipara a compensação do IPI em conta gráfica a pagamento para fins de considerar lá a regrinha do 150. No caso em concreto, poderia ter havido dedução dos débitos com créditos que a empresa possuía, procedimento que poderia ser considerado pagamento nos termos do artigo mencionado acima. Ocorre que não estão anexados aos autos a cópia do livro de apuração do IPI, de forma a comprovar a dedução dos débitos no período de apuração do imposto dos créditos admitidos. Para esclarecer a questão, foi solicitada a unidade de origem a anexação do livro de registro de apuração do IPI para o período. A diligência não retornou as informações solicitadas. E aqui eu transcrevo a manifestação da DELEX sobre isso, que fala que deu ciência do início de ação fiscal, deu ciência da expedição do termo de diligência e tudo mais, fala que o sujeito passivo que primeiro entregou, mandou por via postal, não foi recebido, e depois colocou pelo ECAC, né, lá no Ciência Eletrônica. Constata-se que não consta dos autos as comprovações de tentativa de ciência por via postal do termo número 1 e da ciência eletrônica por decurso do prazo através do DTE do termo número 2. Como a informação solicitada é imprescindível para o deslinde da questão, entendo que a unidade de origem deve anexar a comprovação da ciência dos termos lavrados que possibilitariam a apresentação dos documentos por parte da empresa Santa Rosa. Constata-se também que a unidade de origem não atendeu ao disposto no item 1 da resolução. Então, diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência e repartição de origem para 1. A anexação dos comprovantes de ciência dos termos de intimação relacionados com a diligência fiscal, objeto da resolução 3402.002.300, termo 1 e termo 2, e
apresente o demonstrativo de apuração do IPI para o período em questão, identificando os valores dos créditos básicos, dos créditos incentivados e débitos com a apuração do valor do período de apuração. Encerrada a instrução, a interessada deverá ser cientificada a manifestar-se no prazo de 30 dias. Concluída a diligência, os autos devem retornar a esse colegiado para que se dê prosseguimento ao julgamento. É o voto. Ponto aqui, eu não me senti confortável em decidir apenas com base que a fiscalização falou, eu mandei a intimação para o cara e ele não retornou nenhuma informação. Ora, por que ele não retornaria com a cópia dos livros, né? E deixar bem claro que se apresentar o livro, cai tudo. Então, esse é a proposta de diligência. Conselheiro Pedro? Acompanho o relator. Cíntia? Acompanho o relator. Renan? Com o relator. Renato? O relator. Marcos? Você pede um demonstrativo ali do IPI, mas para fazer demonstrativo ele vai depender do livro de apuração, né? Que intimou a empresa não respondeu. Então vai ter que intimar de novo. Provavelmente a empresa não vai responder, ele não vai conseguir elaborar esse demonstrativo, né? Dessa forma, sim. Perfeito. Você acha que é interessante tirar esse ponto? Não, porque se ela conseguir, você está pedindo para juntar o que já foi feito, né? A intimação que foi feita e não foi respondida, né? Então, para esse demonstrativo, ele teria que fazer uma nova intimação, né? Não seria interessante reiterar a intimação que foi feita, para ver se dessa vez ela responde? Senão, se for só juntar a tela ali, ele não vai conseguir responder o segundo item. Tá, reiterar a intimação solicitada na diligência anterior. E apresentar o demonstrativo. Perfeito, Marcos. Porque eu, sem polemizar, mas não consigo entender por que a empresa não apresentou isso. Tá dando uma chance a mais aí para a empresa, né? Mas... Porque está decaído. Bom. Né? Porque, assim, olha, pelos autos, a gente vê, claro que são planilhas, mas a gente vê lá que tem entrada de mercadoria e tem crédito. E se ele tem débito? Então, essa diligência aí eu vejo duas situações, né? Ou você só pedir para ela juntar esse comprovante que ela foi intimada, que não respondeu, aí você vai negar provimento porque ela não está cumprindo aí com o ônus aí, né, dela, né? Ou então pedir para reintimar e aí ele teria que fazer o demonstrativo com base na resposta, né? Mas aí fica ao critério de vocês. Mas eu acompanho, de qualquer forma. Tá, eu vou colocar isso de reiterar a intimação para a empresa. Né? O presidente, só uma questão... Nos sistemas, e Pedro, até você pode responder, que você acha que você fiscalizou isso mais do que eu. No sistema da Receita tem algum demonstrativo, alguma declaração? Se eu puxar pela DPJ, isso me dá, não dá não? O que? Do IPI? Ainda tem a informação do IPI na DPJ ou não tem isso? Não, só tem as maiores saídas, entradas, não Só tem isso, né? demonstrativo, os fornecedores, né? E nenhuma dessas... Não, se bem que esse período aqui não tinha escrita digital, não tinha SPED, não, né? Senão podia só puxar, né? Não, mas esse é o ponto, então, gente. Você dá outra oportunidade para a empresa ou não? O Marcos levantou bem isso. Só uma questão de ordem, presidente. Essas questões, sugestões de alteração dos seus quesitos, seria interessante que fossem feitos antes de começar a votação, né? Para a gente fechar um texto, para não expor... Eu não tenho problema agora, eu falo para os próximos, certo? Não, com certeza. A gente vai fechar o texto antes do voto.
Isso tem acontecido com frequência, Pedro. Você você destacou bem. Em diversos votos a gente tem acontecido isso, né? Na hora do nosso voto, a gente tem colocado alguma observação que poderia influenciar o voto, por exemplo, do decano, né? Do primeiro que vota. Né? Exato. Você colocou bem, então a gente tomar esse cuidado da próxima vez, nos próximos casos, pensar nessas sugestões no início da votação. É que às vezes as coisas vão mais rápido do que a gente... Não, sim, pode ser. A coisa vai andando. Mas você pode mudar o voto enquanto estiver votando. A gente pode... Também, né? A gente pode alterar, né? A gente pode retornar. Então, considerando isso, vamos retornar então no início, ao Pedro. Então, eu abro novamente o debate. Vocês acham que é interessante inserir esse ponto pelas considerações do Marcos? Seria uma nova oportunidade para a empresa ou acabou a oportunidade dela? Alguém teria alguma consideração? Eu não me oponho a esse item. Como oportunidade, se depois dessa não apresentar nada, não tem qualquer cerceamento de defesa aqui que se possa alegar. Eu acho pertinente. Mas se você for pensar por outro lado, aí, se efetivamente o cara foi intimado por via postal e por via eletrônica e não apresentou nada... Aí seria mais uma... Entendi o que você quis dizer. Como regra, presidente, né, nesses casos, eu acho que a gente normalmente pede para que a fiscalização comprove se de fato houve a intimação e junte nos processos essa prova, e se não houve, se não há essa comprovação, que realize uma nova. Ok. Nós já fizemos assim. Eu acho que reiterar a intimação é muito mesmo. Também acho que esse termo seria melhor. Uhum. O SCC, se não me engano, ele até faz uma espécie de registro de apuração de IPI próprio, mas eu acho que não seria o caso desse registro do SCC. Eu acho que não dá para ser tomado ele como prova, não. Acho que tinha que ser o livre registro do contribuinte mesmo. Perfeito. Eu acho que vou retificar e tirar aquela parte do demonstrativo e só colocar se não foi intimado para fazer a intimação. Bom, Marcos, obrigado pela sugestão aí. Pedro, então? Acompanho. Cíntia? Olha o microfone. Esse microfone novo, Cíntia. É que sumiu a mãozinha aqui do mouse. Acompanho. Ok. Renan? Eu também acompanho, presidente. Renata? Acompanho. Marcos? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Desculpa, com o relator. Ok, então resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento do recurso de diligência. Nós temos o voto do relator. Fiz essa alteração sugerida pelo conselheiro Marcos. E com isso, fechamos a nossa pauta, julgamos todos os processos, apenas um pedido de vista, o processo da Mercofricom, vista para a Cíntia, e encerramos, então, a sessão de julgamento do dia 24 de setembro de 2020, às 14 horas. Eu peço para encerrar a gravação.